E aí, pessoal, vamos lá, retornando aí as gravações, terceiro ano, terceirão 2020. Nós vamos trabalhar disciplina de interpretação textual, tá? Nós vamos fazer a textual 2, beleza? O professor segue o mesmo nome, tá? Não vou mudar o nome não é por conta da pandemia que o nome será mudado. Aí o que acontece? Livro 5, tá lá, né? Textual 2, aula 19, página 164. Organizem aí, peguem o material pra gente dar uma olhadinha. Aqui fala sobre o texto narrativo. E aí tem uma explicação rápida, né, sobre o texto narrativo. O texto narrativo é uma sequência textual, um dos elementos que compõem um gênero textual. Aí, como exemplo, o conto, a crônica e a notícia. Isso aqui é o que vai caracterizar o texto narrativo, tá certo? O interessante do texto narrativo é a gente dar uma olhadinha ou a explicação sobre os elementos que compõem esse texto narrativo. Isso é que é mais interessante, tá? E aí colocar um exemplo aqui, de fazer uma narração e colocar esses elementos dentro dessa narração. Isso talvez seja uma excelente ideia. Os elementos que compõem o texto narrativo são personagens, tempo, espaço e narrador. Os personagens são as pessoas que fazem parte dessa história. Não é isso? O tempo, normalmente ele vai ser psicológico ou cronológico. Tempo cronológico é o tempo que vai manhã, tarde e noite, não é? Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, segue uma ordem do tempo normal, tempo do relógio. O tempo psicológico vai ser de acordo com o seu pensamento. Então você começa a falar a história agora, mas lembra de um fato que aconteceu lá na sua infância. Então você volta para a infância, comenta um pouco sobre o fato, depois volta para os dias atuais, ou pensa em algo futuro, né? Uma possibilidade futura. Então será tempo psicológico, do tempo da forma que você imagina. O espaço é onde ocorre a situação, que pode ser em uma sala de aula, que pode ser em um campo de futebol, que pode ser em um mundo todo, que pode ser dentro do elevador. Eu assisti uma peça em uma viagem que eu fiz, até com o pessoal da faculdade uma vez, em que o espaço ocorreu todo dentro de um elevador. Eles simularam, né, fizeram um elevadorzinho aqui e tal, a parte da frente, né, do elevador e os fundos ali. Então eles saíam e voltavam pela parte do elevador e todo o espaço que eles utilizaram foi o elevador. Uma peça era uma peça humorística, né, bem interessante, tá? E o narrador, quem conta a história, normalmente ele vai ser chamado de narrador observador ou narrador personagem. O narrador observador é aquele que conta a história e não faz parte dela. O narrador personagem é aquela que conta a história e também faz parte, tá? Se a gente tentar colocar aqui, diante dessa situação que nós estamos vivendo, situação de pandemia, e a gente tentar fazer um texto narrativo sobre isso, e colocar os personagens, o tempo, o espaço e o narrador, ficará bem interessante para a gente exemplificar o que vai ser um texto narrativo, não é isso? No ano 2020, para nós no caso aqui, né, desde o final do ano que está acontecendo essa possibilidade de pandemia, né, porque iniciou na China a princípio, e aí começou a sair da China e tal, e começou uma preocupação lá pelo mês de março aqui, então ninguém não tínhamos a certeza, mas começou a aparecer pessoas, né, possivelmente que já era do coronavírus, da Covid-19. E isso a escola parou, então um relato, né, de 2020 assim, lá no dia 17 de março, as escolas resolveram parar, a ideia a princípio de passar 30 dias em isolamento para que a pandemia não se alastrasse mais do que já estava. Para alguns lugares serviu, para outros lugares nem tanto, e aí começou a se alastrar, inclusive aqui no Brasil, que é o país em que estamos, e a situação ficou bem complicada, muitas pessoas adoecendo, tivemos muitas pessoas que perderam entes queridos, perderam amigos, perderam colegas, pessoas que conheciam, né? Então situações bem complicadas, muitas pessoas ficaram com muito medo da situação, porque até então ainda é uma doença que ninguém sabe, né, exatamente como se trata. A gente vai saber isso depois de um tempo, porque as pessoas estão pesquisando. Então perceba que a narração, ela tem todas as situações aqui. Nós temos os personagens, que somos todos nós, não é isso? Que fizeram parte, estão fazendo parte dessa situação. O tempo
Ele é cronológico, tá? Em relação ao fato, o tempo é cronológico, então foi acontecendo, foi lá dezembro, janeiro, fevereiro, março, tal, estamos agora no mês de outubro de 2020. O espaço, ele é mundial, em todos os lugares do mundo, praticamente. Se eu não me engano, parece só algumas ilhas, né? Não foram infectadas, porque o pessoal fechou as fronteiras, né? As fronteiras foram fechadas. Então, em alguns lugares, algumas ilhas, não chegou ninguém lá, né? Com o coronavírus. Então, se não chegou ninguém de fora, ela não sai do nada, né? Não aparece do nada. Pelo menos é o que se sabe. Então, lá não teve nada. Então, o espaço ele vai ser em todos os lugares. Todas as cidades, estados, países e tal. Então, é algo mundial, não é isso? E o narrador aqui, no caso, ele é um narrador personagem. Porque eu estou contando a história e eu estou fazendo parte disso, não é? Não tive nada, não tive a doença, nem ninguém da minha família mais próxima teve, né? Algumas pessoas tiveram, perdi alguns amigos e tal, e alguns colegas, na maioria colegas, tá? Então, o texto narrativo, ele vai ter essas situações, personagens, o tempo, o espaço e o narrador. Tem alguns, os textos normalmente, a narração, né? Ela tem também a questão do clímax, que é o momento mais alto da situação, né? Que normalmente é o momento mais interessante, que no nosso caso aqui ainda não aconteceu, tá? Porque alguns poderiam dizer assim, não, o clímax aconteceu quando a pandemia chegou no alto, na parte mais complicada. Não, na verdade aí é um problema grave. O clímax é aquilo que vai chamar muita atenção e que vai ser uma ideia de solução. Então, no caso, esse clímax vai ser quando a vacina estiver mesmo pronta e já começar a ser liberado. Que aí as pessoas vão ficar mais tranquilas, porque tem muita gente aí que está com muito medo ainda, né? Todos nós, né? A princípio era uma ideia que só as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, mas já percebemos que isso não é verdade. As idosas, né? Talvez ela seja mais agressiva, mas todas as pessoas de todas as idades, elas já contraíram o vírus, inclusive morreu muita gente até mais jovem. Tem no Instagram, né, Inumeráveis, né, que ele fala muito sobre isso, no Brasil todo, né, dizendo que isso não é um número, né, mostrando que as pessoas, existiam vidas ali, né, bem interessante, de vez em quando eu vejo umas livezinhas sobre ele e acompanho, é bem interessante. Inumeráveis, lá no Instagram, para acompanhar, e fala um pouquinho sobre isso aqui, faz algumas narrações bem interessantes de algumas pessoas, mostram a vida de algumas pessoas. Quem eram algumas pessoas? Normalmente falado por familiares, ou eles mandam uma carta, não é, falando sobre aquela pessoa, explicando um pouquinho sobre aquela pessoa, e a pessoa lê alguma coisa sobre ela. É bem interessante, declama mais ou menos assim, né? Tá? Então, texto narrativo, o principal aqui, os elementos que compõem essa narração. Beleza? Tá massa? Nas questões aqui, trazidas para a sala, são questões fáceis, tá? Questões simples, digamos assim. Nós tínhamos lá na página 165, né? Não está gravado aí para vocês. E aí, algo simples. Porque, imagine só, se nós pegamos, aí isso acaba sendo mais fácil por conta do assunto que nós estamos. O assunto é o texto narrativo. Nossa questão tem, analise as informações a seguir, já na página 166, e marque somente a correta em relação ao texto. Aí ele diz, é um texto em prosa é uma conversa, é um exemplar de um gênero épico, então aqueles textos lá bem bonitinhos, rimados, às vezes cantados, né? O texto pertence ao gênero narrativo, e aí descarada vai ser a nossa resposta, a letra C. Na letra C, o gênero literário é o que pertence ao texto, é o dramático. O texto é um exemplo de prosa poética. Se a gente pegar uma questão que fala sobre o texto narrativo, a resposta vai ser o texto narrativo. Ela é bem descarada, na verdade, né? Então, letra C vai ser nossa resposta. Na questão 2 tem aí, né? Na música, o eu lírico narra o sentimento de estar perdido, possibilitando diversas interpretações. Além disso, ele também dialoga metonimicamente com o gênero textual, típico de séculos anteriores do século XX, quando cita o. E aí tem que ler o texto. É um texto curto, né? Longe. Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais para voltar. Por que eu fiquei tão longe? Longe? Onde é esse lugar? Aonde está você? Não pega celular e a terra está tão longe. Longe? Não passa um carro sequer, todo o comércio fechou.
Não tem satélite algum transmitindo notícias de onde eu estou. Nenhum e-mail chegou, nem o correio virá. E eu entre quatro paredes sem porta ou janela para o tempo passar. Dizem que a vida é assim. 5 sentidos em mim, dentro de um corpo fechado, no vácuo de um quarto, no espaço sem fim. Aonde está você? Por que é que você foi? Não quero te esquecer, mas já fiquei tão longe, não dá mais para voltar e eu nem me despedi. Onde é que eu vim parar? Por que eu fiquei tão longe? Longe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. É um texto do Arnaldo Antunes. Aí ele diz, né? Além disso, ele também dialoga metonimicamente com o gênero textual típico de séculos anteriores ao século XX, quando cita, e aí tem aí celular, carro, satélite, e-mail e correio. Pessoal, se ele se refere a algo lá, quando ele fala sobre o correio, né? Se olhar direitinho, né? Porque é algo que já existe há muito tempo. Porque o celular, carro, satélite e e-mail, apesar do carro e o satélite existir há muito tempo, mas não era tão falado, né? O correio vai ser aquela parte da metonímia, digamos assim, né? Nem o correio virá, ou seja, ninguém virá até aqui, não correio exatamente, as pessoas, as cartas, né? A metonímia, quando você usa você faz uma mudança, né? Digamos, você vai falar, não é o correio exatamente, serão as pessoas que chegarão lá, ou as cartas que chegarão lá, tá? Na questão 3, uma questão simples, e uma questão que não tem erros, tá? Porque ele diz, considera as afirmações sobre o trecho apresentado, e é um trechozinho do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, em que todas as opções estão corretas. Então, as 3 opções, elas estão certinhas, a 1, a 2 e a 3. Tudo está de acordo, então, um texto só de atenção. A questão 4, aí é interessante, fazê-la com mais calma. Ele diz assim, né? A leitura da pintura e do poema permite que se entreveja a importância da. Então temos o texto 1, não é isso? Uma pessoa olhando para a outra aí, né? Estão se entreolhando. E o texto 2 é um texto bem antigão do João Cabral de Melo Neto, que é tecendo amanhã, né? Um galo sozinho não tece o amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol e seus gritos de galo. Então, eles precisam que um ajude ao outro. Então, essa é a ideia. Então, tem dois textos. O primeiro texto, um se entreolhando, e o segundo texto, a questão de um estar ajudando ao outro. Aí ele diz, a leitura do texto, a leitura da pintura e do poema permite que se entreveja a importância da, letra A, expectativa de pessoas e animais que anseiam pela construção de um mundo melhor. Não sei se está bem claro, né? Não vejo essa clareza nessa situação. Solidariedade e da comunicação para a construção de vínculos de novas realidades. Perceba que solidariedade está bem claro, principalmente no texto 2, onde ele fala que um galo precisa do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Possivelmente a nossa resposta. ênfase a sentidos que se estabelece por meio do isolamento individual. Aí não fala de isolamento, não é? Já é o contrário. Indiferença e da informação para constituir narrativas ficcionais de caráter social. Então não há indiferença, porque está um ajudando o outro. Caracterização literal de figuras cujo retrato metaforiza o desencontro entre os seres. Não é desencontro, é encontro. Um pega a ideia, outro ajuda, e na primeira imagem está se entreolhando. Então perceba que a letra B é a nossa resposta. Lembra que as questões do Enem tem muito disso, né? A questão de você prestar atenção, sempre leiam todas as alternativas. Já estamos aí no mês de outubro, não é isso? E a gente precisa se ligar e começar a fazer mais questões, arrumar teu jeito aí de fazer uma boa prova, beleza? Então, atividades feitas, tá? Aqui o texto narrativo. A nossa próxima aula será sobre o texto dissertativo e nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da produção textual, tá certo? E é bem interessante prestar atenção nisso, beleza? Fiquem tranquilos, se cuidem, estamos nos cuidando aqui. Até breve, valeu!